Olá, meus irmãos. Hoje, dia 14 de agosto, a igreja hoje traz a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Foi mártir, um lindo testemunho, um grande sacerdote santo. Estamos aí também na Semana da Família, rezando por todas as famílias que sejam todas agraciadas por essa Semana Santa, Semana das Famílias. Meus irmãos em Cristo, aqui vai um chamado importante para vocês. Você que pode mudar a vida de muitas pessoas com esse chamado. Esse chamado não é meu, é o Senhor que está nos convocando para essa missão que pode transformar os corações, que é a palavra de Deus, através do canal Vida em Cristo. E assim, eu e você estamos levando a palavra de Deus. Como se fosse um fogo que não se apaga. E não podemos deixar se apagar. Mas é preciso que você espalhe essa chama para alcançar os 4 cantos da terra. Se o seu coração arde pelo Evangelho, assim como aqueles discípulos lá de Emaús, que os seus corações ardiam. E se você acredita no poder transformador de Jesus, se você deseja ser um instrumento de esperança neste mundo, então nos ajude a espalhar essa luz. Compartilhe essa mensagem. Ela pode salvar uma vida, restaurar um coração ou acender a fé de quem já perdeu a fé, já perdeu a esperança. Curta, comenta, marque alguém. Sua simples ação pode ser um toque de Deus na vida de quem precisa. Seja você também um missionário digital, porque o céu conta conosco para a boa nova chegar até mais almas que precisam dessa mensagem. E juntos nós somos mais fortes. Sua participação não é apenas um gesto, é um ato de fé. É um ato de fé que pode mover montanhas, abrir porta para a transformação da vida das pessoas. E nessa confiança pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 18, do versículo 21 ao 19, daí do 19, o versículo 1. É uma continuação do evangelho que nós ouvimos ontem, em que Jesus falava da correção fraterna. Hoje, Jesus fala do perdão, uma realidade que o discípulo de Jesus precisa assimilar em seus caminhos de seguimento ao Senhor. Perdoar 70 vezes 7 simboliza o perdão ilimitado. É perdoar sempre. Peçamos ao Senhor que abra o nosso coração com muita alegria e entusiasmo. Vamos acolher a palavra de Deus. Olha como é impressionante. Jesus responde a Pedro quando ele pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? 7 vezes? Para os judeus, 7 era o número da perfeição. Mas Jesus disse: não, Pedro. 70 vezes 7, quer dizer, perdoar sempre. É sem limites o perdão. Muitas vezes você tem que perdoar, muitas vezes. Mas existe situação muito difíceis. Talvez seja muito difícil perdoar alguém que te fez mal, te caluniou, te processou, ou até um assassino que matou um filho, matou um irmão. Olha que isso é duro nessa hora. Parece impossível perdoar, mas Jesus manda perdoar. Precisamos muito dessa graça de Deus nesse momento difícil para a gente conseguir. Eu creio que nessa hora nós devemos manter o nosso olhar fixo em Jesus, no crucifixo, refletindo sobre a sua paixão. Tudo que ele sofreu morrendo na cruz, para pagar pelos meus pecados, pelos seus pecados. Por todo o pecado da humanidade. Imaginar suas mãos, seus pés sendo transpassados, a coroação de espinho, a flagelação.
E Jesus olhando para aqueles que oferia e dizendo: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E ainda ele justificava os pecados deles diante do Pai, dizendo que não sabia o que fazia. Na verdade, sabemos que precisamos pedir muito a Deus essa graça especial para perdoar. Porque não é fácil. Não é fácil. A nossa natureza humana foi ferida pelo pecado original. Ela quer vingança. Mas Jesus ensina não pagar o mal com o mal. Mas humanamente isso não é possível. Mas com a graça de Deus, sim, é possível. Existem situações muito difíceis, mas nada é impossível para Deus. Ele dá a graça a quem tem uma vida interior, uma vida pautada na oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida sacramental. Os santos sempre perdoavam. Lembro a história de um grande santo da igreja, São Clemente. Um santo alemão, sanguíneo, de temperamento muito forte. Mas um homem santo, muito santo. Ele cuidava de um orfanato com muitas crianças. Certo dia, ele entrou num bar onde um homem chamado Kalinski, que não gostava dele, estava bebendo e jogando cartas. Quando o padre pediu uma esmola para as crianças dele, um companheiro de Kalinski disse: Escuta, não é esse aí o padre que você disse que odiava? Você falou que quando encontrasse, iria acertar as contas com ele. Kalinski respondeu: Sim, é ele mesmo. Eu vou acertar as contas com ele e é agora. Pegou um copo de vinho, encheu a boca e cuspiu na cara do padre. E o padre, sendo de temperamento forte, enfiou a mão no bolso, tirou um lenço, enxugou o rosto. E todos que estavam ali esperavam a reação violenta. Mas não teve reação violenta. Ele estendeu a mão e disse: O que eu mereço, você já me deu. Mas as minhas crianças não têm nada a ver com isso. Dê uma esmola para elas. E ele saiu e foi embora. Quando chegou a noite, alguém bateu na janela do seu quarto e ele abriu para ver quem era. Você imagina quem era? O Kalinski, que disse: Padre, eu vim aqui trazer um saquinho com dinheiro para suas crianças. Essa história está lá no livro da vida, na vida de São Clemente. Como diz São Paulo, quando você tem a força de perdoar, acumula carvões em brasa sobre a cabeça daquela pessoa. São Paulo cita essas palavras que está lá no Provérbio 25, 21, 22. Isso significa que o perdão derrete o gelo do coração e a pessoa se converte. Na história da igreja há muitos casos de conversão, assim como a do Kalinski. Mas o caso mais impressionante é o de Jesus na cruz. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, houve uma escuridão sobre a terra. E o centurião romano, que comandava o soldado que o crucificasse, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E esse centurião romano se converteu ali. Por quê? Porque Jesus perdoou. Pai, perdoa-lhe, não sabe o que fazem. E o bom ladrão também que se converteu ao lado de Jesus. São Longuinho, aquele soldado que perfurou o coração de Jesus, também se converteu. Meus irmãos, é muito difícil perdoar, mas o perdão, ele quebra corações. Jesus nos mostra que Deus nos perdoa de maneira infinita, porque o nosso pecado feriu a majestade infinita de Deus. E ele deu seu Filho unigênito para pagar a dívida infinita que nós tínhamos. E só Jesus poderia pagar essa dívida em sacrifício na cruz. É como na parábola do Evangelho.
diz, um servo foi perdoado, aquele servo que foi perdoado de uma dívida impagável, 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, um talento valia 35 quilos de ouro. 10.000 talentos era dívida. Veja que isso era impossível. Mas o patrão perdoou porque ele pediu clemência. No entanto, esse mesmo servo encontrou um companheiro que lhe devia apenas uma moedinha. Ele agarrou o pescoço e começou a sufocar, exigindo pagamento. Como o outro não tinha como pagar, ele jogou na prisão. Mas quando o patrão soube dessa história, chamou e disse: eu te perdoei uma dívida imensa e tu não perdoou o teu irmão? Agora você vai ficar preso aqui até pagar o último centavos. Esse evangelho é uma base bíblica para o purgatório. É a necessidade de purificação até que toda dívida seja quitada. Te convido a pegar o evangelho, está em São Mateus 18, de 21, 19, 1. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou a acertar, trouxe-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, prostrado, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contou tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim é que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.